Antes de o testamento da vovó ser lido, minha mãe zombou dizendo que ele merecia tudo, que ele sempre tinha sido responsável, diferente do irmão dele. Eles comemoraram antes da hora até que o advogado apareceu, e a vitória deles desmoronou em pura humilhação que os deixou sem palavras. Ei, Reddit, vocês já foram aquela criança que todo mundo descarta, enquanto o irmão é tratado como realeza? Pois é, esse era eu. Minha mãe idolatrava meu irmão mais velho e fazia questão de me mostrar que eu nunca estaria à altura. Durante anos eu fiquei quieto, deixei que eles rissem, que eles se gabassem. Então minha avó faleceu e o testamento foi lido, e foi aí que o mundinho de fantasia deles finalmente desmoronou. Crescendo, eu, Ashton, homem de 28 anos, era o filho que não contava. Não oficialmente, claro. Minha mãe nunca disse diretamente "você não importa". Ela não precisava, pois tinha meu irmão mais velho, Patrick, para me lembrar disso. E, nos olhos dela, Patrick era basicamente a segunda vinda de Cristo, enquanto eu era o cara que carregava a mochila dele. Quase toda a família tem uma criança de ouro. Patrick era o nosso. Se ele tirasse um C em matemática, era porque o professor era terrível. Se eu tirasse um A, minha mãe dizia bem, isso é o esperado, não é? Ele bateu o carro dela uma vez porque achou que fazer drift nas curvas com uma minivan era uma boa ideia. Em vez de puni-lo, ela riu e o chamou de aventureiro. Quando eu acidentalmente derrubei uma lâmpada em casa, ela me fez pagar com minhas economias. Mamãe adorava me lembrar que eu não era homem suficiente, essa era a frase favorita dela. Ela dizia que Patrick iria levar o nome da família adiante, conseguir uma casa grande, ter o tipo de vida da qual ela poderia se gabar. E eu, ela previa, acabaria sem dinheiro, invisível, provavelmente implorando ajuda a Patrick. A questão é que eu não era um fracassado, eu simplesmente não me encaixava na versão de sucesso de fantasia que minha mãe tinha construído ao redor de Patrick. Eu não era chamativo, não era barulhento e não estava tentando me provar a cada 5 minutos. Isso me tornava invisível no mundo dela e, depois de um tempo, aprendi a não me importar. Ser invisível tem suas vantagens. A única pessoa que não me tratava como personagem de fundo era minha avó Judy. Ela era mãe da minha mãe, mas você não perceberia isso pela maneira como falava. Ela nunca me comparou a Patrick, apenas me respeitava, não como se eu fosse um herói, mas como se eu fosse uma pessoa. E isso era suficiente. Eu costumava ir à casa dela algumas vezes por semana. Ela tinha histórias sobre sua vida, sobre o vovô, sobre pessoas aleatórias da vizinhança. Na maior parte do tempo eu apenas ouvia. Não era algo dramático ou transformador, era apenas normal, e o normal parecia bom. Quando o resto da minha família me tratava como se eu fosse defeituoso, Judy percebia mais do que deixava transparecer. Ela às vezes fazia piada sobre mamãe estar sempre sem dinheiro, embora todos soubessem para onde esse dinheiro realmente ia. Ela via que Patrick só aparecia quando queria alguma coisa. Nunca disse isso abertamente, mas eu percebia que ela não comprava a idolatria a Patrick que minha mãe cultivava. Uma vez, depois que mamãe saiu furiosa da casa dela porque Judy não quis ajudar com dívidas, vovó se inclinou para mim e disse, sua mãe acha que eu não sei como ela gasta o dinheiro, mas já vivi tempo demais para ser enganada por desculpas. Disse isso calma, quase divertida. Aquilo ficou na minha mente. Outra vez eu a estava ajudando a vasculhar umas caixas no sótão. Ela tinha fotos antigas, enfeites de Natal, as tralhas de sempre. Mas também havia fileiras de pastas bem organizadas com nomes de empresas que na época eu não reconheci. Não pensei muito naquilo. Ela me pegou olhando e disse, só meus passatempos, nada que sua mãe ou seu irmão entenderiam. Eu não insisti, mas guardei na memória. Certa vez, ela suspirou e me contou que mamãe a tinha convencido a ser fiadora em uma linha de crédito só para ajudar com o fluxo de caixa. Era uma linha de crédito com garantia hipotecária da casa, disse ela, chateada consigo mesma, nunca mais. Eu não entendi totalmente na época, mas guardei aquilo também. Ela mencionou ainda que o banco tinha ficado com as joias como garantia extra, então basicamente estavam presas ao empréstimo. Quando ela faleceu, eu fui o único que parecia realmente triste. Mamãe chorou, mas parecia falso, como se chorasse para as câmeras. Patrick estava ocupado demais falando sobre como a vida segue em frente. E a vida realmente seguiu, direto para o assunto do testamento. Mamãe não parava de falar sobre isso depois do funeral. Ela tinha certeza de que a casa iria para Patrick, junto com qualquer outra coisa de valor. É justo, dizia ela, ele é quem vai fazer algo com isso, você nunca se interessou por responsabilidade. Patrick nem tentava esconder a empolgação.
Já fazia piada sobre finalmente conseguir o lugar dele, falando sobre reformas e o que faria com a propriedade. Ele até me disse que se certificaria de me deixar alguma coisinha para eu não me sentir excluído, como se estivesse me fazendo um favor. Eu não discuti, não me dei ao trabalho de me defender. Deixei que pensassem o que quisessem, era mais fácil deixá-los me subestimar. Então chegou a carta do advogado, com a data e a hora da leitura do testamento. Mamãe agitava o papel como se fosse um bilhete dourado, Patrick desfilava como se já tivesse vencido e eu apenas esperava, porque sabia de algo que eles não sabiam. Avançando para o escritório do advogado, parecia que eu estava na primeira fila de um show de comédia, em que os palhaços não percebiam que eram a piada. Mamãe e Patrick entraram como se fossem fechar um negócio de milhões. Patrick tinha um sorriso presunçoso colado no rosto, mexendo sem parar no celular. Ele já estava mandando mensagens para os amigos sobre o grande pagamento que receberia. Eu vi as palavras surgirem na tela dele quando ele virou o celular num ângulo errado. Leitura do testamento hoje. A casa é minha, bebidas por minha conta. Pois é, mano, bebidas por sua conta se conseguir pagar um refrigerante depois de hoje. Mamãe não estava melhor, ela se apoiou no balcão da recepção toda doce e falsa, como se fosse alguém importante, e então, alto bastante para toda a sala de espera ouvir, disse, meu Patrick finalmente está recebendo o que merece, ele sempre foi o responsável, não como o irmão que nunca conseguiu se acertar na vida. Ela me olhou de lado enquanto dizia isso, como se quisesse ter certeza de que todos na sala soubessem de qual fracassado ela estava falando. A recepcionista deu aquele sorriso educado e forçado, dava para ver que não ligava, mas mamãe achou que tinha marcado pontos. Clássica Cindy, precisava de plateia para suas bobagens. Patrick entrou logo depois, não conseguiu se segurar. Não se preocupe, maninho, disse ele, recostando-se na cadeira como um vilão de filme, talvez eu deixe você ficar na garagem quando eu reformar a casa, você ia gostar, né? Uma caverna masculina ao lado do cortador de grama. Ele realmente riu da própria piada. Eu nem levantei os olhos do celular, só falei, uau, muito generoso da sua parte. O sarcasmo passou direto por ele. Eles continuaram tagarelando, Patrick começou a listar todas as mudanças que faria na casa da vovó. Primeira coisa, vou derrubar aquele papel de parede horrível, a sala vai ficar incrível, tela plana, poltronas reclináveis, mesa de pôquer, vai ser o lugar perfeito. Mamãe assentia como se ele tivesse acabado de anunciar a cura do câncer. Você vai deixá-la moderna, elegante, vovó ficaria tão orgulhosa de você. Orgulhosa? A mulher nem tinha sido enterrada fazia 2 semanas e eles já discutiam sobre se a nova geladeira deveria ser de aço inoxidável ou preta fosca. Eu fiquei sentado ouvindo e parecia surreal. Eles estavam planejando a volta da vitória antes mesmo da corrida começar. Mas a verdade é que eu não estava nervoso, nem um pouco, porque enquanto eles perdiam tempo sonhando com cores de tinta e cavernas masculinas, eu tinha carta na manga. Veja bem, a vovó Judy não estava apenas passando tempo comigo tomando chá e jogando cartas, durante 3 anos ela vinha me treinando, pouco a pouco. Começou de forma simples, ela deslizava uma pasta pela mesa e dizia, leia isso e me diga o que você vê. Parecia um monte de rabiscos no começo, planilhas, contratos, demonstrativos financeiros, mas ela me guiava. Isso é lucro, isso é dívida, isso é propriedade. Pouco a pouco, fui entendendo. Em outros dias, ela me pedia para levá-la a reuniões. Eu achava que eram visitas sociais até perceber que ela entrava em escritórios, não em salas de estar. Homens de terno a recebiam como se ela fosse a chefe. Eu esperava no saguão e, quando ela saía, trazia aquele sorrisinho de canto que sempre tinha, como se soubesse algo que o resto do mundo não sabia. Uma tarde ela finalmente disse com clareza, sua mãe e seu irmão não entenderiam nada disso, eles venderiam tudo por dinheiro rápido, você é o único em quem posso confiar para realmente manter isso vivo. Eu não sabia a dimensão completa na época, mas sabia que era sério. Ela não estava falando de sua caixa de joias ou do sofá, então, enquanto mamãe e Patrick pensavam que eu só estava por perto como um faz-tudo, eu na verdade estava em treinamento para algo muito maior. E sentado naquela sala de espera, não pude deixar de rir por dentro. Eles achavam que hoje era a coroação deles, mas na verdade era a demolição. Patrick se inclinou de repente, quebrando meus pensamentos. Ei, disse ele, estalando os dedos para mim como se eu fosse seu estagiário, você vai me ajudar a mover os móveis quando eu pegar as chaves, né? Pelo menos sirva para alguma coisa pela primeira vez. Eu dei um pequeno sorriso, claro. Se ele percebeu o jeito que eu disse, calmo, cirúrgico, como se já soubesse exatamente como aquilo ia terminar, não demonstrou.
O relógio na parede marcava a contagem regressiva para o horário da reunião. Mamãe já mexia na bolsa, tirando lenços, como se estivesse se preparando para seu grande momento emocional. Patrick rolava o Instagram, provavelmente ensaiando o post que faria assim que recebesse a herança. Eu apenas me recostei, relaxado. 10 minutos até os advogados entrarem e o mundinho de fantasia deles desabar. A porta finalmente se abriu e entrou o Sr. Kennedy, o advogado responsável pelo espólio. Mamãe imediatamente se endireitou, alisando a blusa como se fosse encontrar a realeza. Patrick guardou o celular e se inclinou para a frente, praticamente salivando como uma criança prestes a apagar velas de aniversário. O Sr. Kennedy pigarreou e abriu uma pasta. Obrigado a todos por virem. Estamos aqui para ler o último testamento de Judy Reis. Ele ajustou os óculos. Vou começar. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo irritante tic-tac do relógio. Para meu neto Patrick, leu Kennedy, deixo minha casa de família na rua El número 1247, incluindo todos os móveis, acessórios e pertences pessoais contidos nela. Além disso, lego a Patrick minha coleção completa de joias e o conteúdo da minha conta poupança no First National Bank. Patrick bateu as duas mãos na mesa. Sim, gritou, sorrindo de orelha a orelha. Mamãe arfou como se tivesse acabado de presenciar um milagre. Lágrimas brotaram instantaneamente, falsas, claro, enquanto ela agarrava a mão dele. Viu? Eu te disse, querido, a vovó sempre quis que você tivesse isso. Patrick já estava falando sem parar, é a casa, o dinheiro, as joias, tudo o que importa, eu sabia, sempre soube. Ele se virou para mim com aquele sorriso convencido. Acho que isso significa que você fica com as sobras, né, maninho? Eu dei de ombros, acho que sim. O Sr. Kennedy não se abalou, apenas continuou lendo. Para meu neto Ashton, deixo minha coleção de documentos empresariais e arquivos corporativos guardados no arquivo do meu escritório em casa. Mamãe bufou, ela realmente riu, como se não conseguisse segurar. Documentos empresariais? Que documentos empresariais? Ela se virou para Patrick, que agora ria junto com ela. Faz sentido, disse Patrick balançando a cabeça, eu fico com a casa, o dinheiro, as joias, e você fica com a lição de casa, está certo. Mamãe não tinha terminado, sua avó nunca teve negócios, a única coisa que possuía era casa e algumas bijuterias, documentos empresariais, isso é hilário, pelo menos você terá algo para ler enquanto Patrick e eu fazemos planos de verdade. Eles continuaram rindo alto, convencidos, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Eu me recostei na cadeira, mãos entrelaçadas no colo, e apenas deixei rolar, deixei que aproveitassem a vitória falsa, porque isso fazia parte do plano. A vovó sabia exatamente como eles reagiriam e armou tudo para que cavassem a própria cova primeiro. Patrick pegou o celular e realmente começou a digitar. Estou postando agora mesmo, murmurou, finalmente consegui a casa, vou colocar uma caverna masculina, talvez uma piscina, as joias provavelmente valem uma pequena fortuna também. Mamãe enxugava as lágrimas falsas com um lenço. Estou tão aliviada, eu estava tão preocupada com as contas, mas agora tudo ficará bem, Deus abençoe Judy. Ela já nem fingia mais, parecia uma jogadora que tinha acabado de acertar o jackpot. A cena toda era patética, ali estavam eles praticamente se cumprimentando, celebrando como se tivessem ganhado na loteria, e não perceberam que a casa da qual se gabavam vinha com uma bagagem que eles nem podiam imaginar. Estavam ocupados demais sonhando com eletrodomésticos de aço inoxidável e caminhonetes novas para notar que eu estava sentado tranquilamente à frente deles, totalmente imperturbável. O Sr. Kennedy fechou o testamento com um estalo. Isso conclui a leitura formal do último testamento de Judy Reis. Mamãe juntou as mãos, satisfeita. Patrick se recostou, se espreguiçando como se tivesse acabado de conquistar alguma coisa. Isso foi fácil, disse ele sorrindo, acho que a vovó sabia quem era o verdadeiro homem da família. Eu o encarei, incline ligeiramente a cabeça. Sim, verdadeiro homem. Ele não percebeu o sarcasmo, estava ocupado demais imaginando como iria posar em frente à casa para o Instagram. Não se preocupe, maninho, acrescentou ainda com aquele sorriso presunçoso, talvez eu deixe você dormir no sofá quando tudo estiver pronto, você pode me ajudar a carregar as caixas, pelo menos assim vai se sentir útil. Mamãe entrou na conversa, você deveria ser grato, seu irmão sempre esteve disposto a cuidar de você, isso é família de verdade. Eu quase ri, família de verdade, era assim que chamavam quando um lado sugava o outro e depois se elogiava por ser generoso. Mas eu não ri, apenas assenti, grato, entendi.
O que eles não perceberam foi que o Sr. Kennedy ainda não tinha arrumado nada, continuava sentado, mãos entrelaçadas em cima da pasta, calmo, paciente, como se o espetáculo ainda não tivesse acabado. Mamãe já estava de pé agarrando a bolsa. Bem, Patrick, provavelmente devemos começar a fazer algumas ligações, corretores, decoradores, talvez um joalheiro para avaliar a coleção. Ela se virou para Kennedy. Imagino que possamos começar imediatamente, certo? Kennedy levantou a mão. Na verdade, antes de qualquer transferência precisamos liquidar todos os direitos reais de garantia vinculados aos bens nomeados no testamento, há questões adicionais relacionadas ao espólio que precisam ser tratadas. Isso a parou no meio do passo. Patrick franziu a testa, confuso. Como assim, questões adicionais? Você acabou de dizer que esse era o testamento. Era o testamento, respondeu Kennedy de maneira firme. O testamento rege o espólio em inventário. Os interesses empresariais de Judy Reis foram mantidos em um traste, então são tratados separadamente. Eu quase sorri, quase. Patrick riu nervoso. Interesses empresariais? A vovó não tinha empresas, ela mal tinha uma televisão. Mamãe desdenhou. Ela está exagerando. A casa, as joias, as economias, isso era tudo. Todo mundo sabe que Judy vivia de forma simples. A expressão de Kennedy não mudou, ele apenas disse, em breve seremos acompanhados pela minha colega que esclarecerá. Patrick se inclinou para a mãe, sussurrando, mas não baixo o suficiente. Que diabos ele está falando? Negócios. A vovó nunca nos contou nada sobre negócios. Mamãe balançou a cabeça, não é nada, provavelmente alguma papelada antiga, não se preocupe, você ainda tem a casa, isso é o que importa. Eu olhei para o relógio de novo. 10 minutos atrás eu disse que eles não tinham ideia do que estava por vir, em 5 minutos descobririam exatamente o quanto estavam errados, e eu mal podia esperar para assistir. A porta da sala de conferência se abriu novamente e entrou uma mulher de uns 40 anos, com um terno impecável, olhar ainda mais afiado e uma pasta que parecia pesar mais do que o bom senso de Patrick. O Sr. Kennedy se levantou para apresentá-la. Esta é Marissa Kowalski, especialista em direito corporativo e que tem representado os interesses empresariais de Judy Reis por muitos anos. Patrick piscou. Interesses empresariais? Que interesses empresariais? Mamãe revirou os olhos. Isso é desnecessário. O testamento foi claro. Meu filho herdou a casa, as joias e as economias. Isso é tudo que Judy tinha. Marissa pousou a pasta na mesa e a abriu com uma lentidão deliberada, como se tivesse esperado por esse momento. De dentro saíram pilhas de documentos, contratos, demonstrativos financeiros, que ela espalhou sobre a mesa. E a energia na sala mudou instantaneamente. A senhora Reis viveu modestamente, sim, disse Marissa deslizando um maço de papéis em direção a Patrick e à mãe, mas ela também era acionista majoritária em 5 empresas diferentes. Estruturou seus ativos com cuidado para protegê-los de credores e garantir que continuassem após sua morte. Patrick riu nervoso, folheando o pacote como se estivesse escrito em outro idioma. Isso não pode ser real, vovó. Negócios? Ela trabalhava nos Correios, não era uma CEO. Marissa não se abalou. Ela era investidora. Há 22 anos começou usando o seguro de vida do falecido marido para comprar participação em pequenas empresas promissoras. Com o tempo adquiriu participações de controle. Seu estilo de vida modesto foi intencional. Mantinha a atenção indesejada afastada enquanto ela construía um portfólio avaliado em aproximadamente 15 milhões de dólares. O número atingiu como um caminhão, 15 milhões. O queixo da mamãe realmente caiu e pela primeira vez ela não teve uma resposta rápida. O rosto de Patrick perdeu a cor, parecia que alguém tinha acabado de lhe dizer que Papai Noel não era real, exceto que Papai Noel era mais rico do que ele jamais sonhou e os presentes não eram para ele. 15 milhões, gaguejou, isso não faz sentido. Vovó morava naquela casa velha, dirigia aquele Buick caindo aos pedaços, ela recortava cupons. As aparências, disse Marissa calmamente, faziam parte da estratégia de proteção dela. Ela conhecia bem a família, sabia que se parecesse rica haveria pressão constante, pedidos e riscos. Mamãe finalmente encontrou a voz, o rosto vermelho de vergonha. Isso é ridículo, ela nunca nos mencionou nada disso. Eu falei pela primeira vez, talvez isso lhe diga alguma coisa. A cabeça dela virou em minha direção, os olhos semicerrados. Você sabia. Eu apenas me recostei na cadeira, dando de ombros. Marissa continuou, ignorando a tensão. Judy atualizou seu plano de sucessão 18 meses atrás. Após consultar seus assessores, ela designou um único sucessor para todos os negócios, alguém que ela acreditava demonstrar responsabilidade, discrição e visão de longo prazo.
Patrick se inclinou para a frente, desesperado. Eu sou o neto dela, o herdeiro. O testamento já disse, o testamento. Marissa o interrompeu suavemente. O testamento trata de bens pessoais, os negócios são regidos separadamente, eles não faziam parte do espólio, foram colocados em um traste com sucessores nomeados. Os lábios da mamãe tremeram. E quem é o sucessor? Marissa voltou os olhos diretamente para mim. O irmão de Patrick fez uma pausa e se corrigiu. Você, o neto mais novo, você trabalhou com Judy nos últimos 3 anos, ela o treinou, o preparou e confiou em você para levar o trabalho dela adiante. Silêncio, silêncio puro e pesado. Patrick me encarou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Isso é impossível. Você não sabe nada sobre negócios. Você nunca se importou com essas coisas. Você é inútil. Finalmente me inclinei para a frente, calmo, cirúrgico. Na verdade, enquanto você estava ocupado planejando noites de pôquer na sala da vovó, eu estava sentado à mesa da cozinha dela todas as terças e quintas. Ela me explicava balanços, me mostrava como funcionam os contratos, me apresentava aos gerentes. Eu me encontrava com os parceiros de negócios dela há anos. Ela queria que eu estivesse pronto para este dia exato. A boca de Patrick se abria e fechava como a de um peixe, sem palavras. Mamãe bateu a palma na mesa. Isso é fraude. Ele a manipulou, se aproveitou de uma mulher idosa. Marissa deslizou outra pasta pela mesa. Judy previu tais acusações. 18 meses atrás ela passou por uma avaliação psicológica completa. Os resultados mostraram que suas habilidades cognitivas estavam bem acima da média para a idade. Ela estava em plena consciência quando assinou esses documentos. Além disso, ela registrou suas razões. Cada escolha que fez está documentada. Não há espaço para contestação legal. Mamãe arrancou a pasta das mãos dela, folheando com as mãos trêmulas. Quanto mais lia, mais a luta desaparecia. Patrick se voltou para mim, a voz falhando. Você sabia o tempo todo e não disse nada. Inclinei a cabeça. Vovó me pediu que não dissesse, ela não queria que os negócios fossem colocados em risco, ela confiou em mim, não em você. 15 milhões de dólares, ele sussurrou, como se repetir várias vezes fosse transferir para ele. 15 milhões em negócios, corrigi, não é um bilhete de loteria, não é dinheiro para você gastar em caminhonetes e cavernas masculinas, ela construiu algo real e queria alguém para proteger, não vender por dinheiro rápido. Mamãe afundou na cadeira, pálida. Isso não é justo, ele não está pronto, ele nunca esteve pronto. Marissa fechou a pasta. Judy discordava e preparou tudo para que sua decisão não pudesse ser desfeita. Os documentos do traste são inquebráveis, as empresas já o reconhecem como sucessor, essa transição será tranquila. Eu me recostei de novo, deixando afundar, observando o garoto de ouro e sua torcedora perceberem que estavam jogando damas enquanto a vovó e eu jogávamos xadrez. Patrick murmurou de novo, mais baixo desta vez, não é justo. Eu sorri de lado. A vida raramente é justa, acho que a vovó sabia disso melhor do que ninguém. Patrick ficou ali, a boca entreaberta, tentando processar que o trono que achava ter herdado acabará de ser arrancado debaixo dele. Mamãe ainda segurava a pasta, folheando as páginas, incapaz de entender, não estava olhando números, estava procurando um salva-vidas, algo que dissesse que tudo era um erro, ler, não estava lá. Antes que pudessem começar outra rodada de negação, o Sr. Kennedy pigarreou. Há outro assunto que precisamos tratar em relação à casa e às joias. Isso chamou a atenção deles. Mamãe se animou, Patrick se inclinou para a frente. Sim, finalmente vamos falar dos bens de verdade. Kennedy olhou para Marissa, que deslizou outro envelope pela mesa. Alguns anos atrás Cindy convenceu Judy a ser fiadora de um empréstimo e usar a casa como garantia. O banco também pegou as joias como garantia adicional. Por isso tanto a casa quanto as joias estão vinculadas à mesma dívida. Agora que Judy se foi, eles terão que ser vendidos para cobrir o que resta. Não vai cobrir tudo, então Cindy ainda deve o restante. Patrick não deve nada, mas também não verá nenhum desses bens. O rosto da mamãe congelou. Gravames? Que gravames? Marissa permaneceu calma. Cassinos, agências de empréstimo, várias sentenças totalizando quase 400 mil dólares. Patrick virou a cabeça para ela. 400 mil, isso é impossível. Eu me recostei e cruzei os braços. Não, isso parece certo. Mamãe se virou para mim com os olhos em chamas. Calha a boca, você não sabe de nada. Marissa não lhe deu espaço para respirar.
Os gravames são legalmente vinculativos. A casa e as joias serão liquidadas para satisfazer essas dívidas com base nas avaliações. O valor combinado não cobre totalmente o montante em aberto. Isso significa, Sra. Reis, que a senhora continuará pessoalmente responsável pelo restante. O silêncio foi brutal, dava quase para ouvir os planos da caverna masculina de Patrick se desintegrando. Então espere, gaguejou Patrick, você está dizendo que a casa se foi? Sim, disse Marissa secamente, a propriedade será vendida para liquidar dívidas, você não tomará posse, e as joias também. Os nós dos dedos de Patrick ficaram brancos na borda da mesa. Então eu não ganho nada, você está me dizendo que tudo que herdei é a dívida da minha mãe. Não, você não herda a dívida dela, mas como os gravames dos credores são prioritários, a casa e as joias são pagas a eles primeiro, deixando nada para você, confirmou Kennedy, objetivo. A expressão no rosto dele não tinha preço, o garoto de ouro, o herdeiro, o futuro da família sentado ali percebendo que acabava de herdar um buraco negro financeiro. Eu nem precisava dizer uma palavra, todo o ego dele estava desmoronando sozinho. Mamãe tentou se recompor, mas a voz tremia. Tem que haver algum engano, Judy nunca deixaria isso acontecer, ela queria que Patrick tivesse a casa, que morasse lá, ela disse tantas vezes. Marissa deslizou um último documento sobre a mesa. Judy previu isso, por isso deixou esses bens para Patrick, porque já estavam atrelados aos seus empréstimos. Cindy, ela sabia que os credores os reivindicariam, deixando nada para nenhum de vocês e mantendo os negócios dela seguros. Caiu como um martelo. Vovó não tinha sido apenas inteligente, tinha sido implacável do melhor jeito possível, deu a eles exatamente o que esperavam sabendo que tudo desapareceria no buraco negro das dívidas da mamãe. Patrick afundou na cadeira, pálido. Então estou ferrado, é isso. Finalmente me inclinei para a frente, encontrando os olhos dele. Parece que sim. O maxilar dele se contraiu, mas não havia nada por trás, nenhuma resposta, nenhum sorriso arrogante, apenas derrota. A reunião terminou depois disso. Kennedy explicou prazos, processos de liquidação, procedimentos legais. Mamãe e Patrick mal ouviram, estavam ocupados demais vendo o império de suposições deles queimar ao redor. No estacionamento, Patrick pegou o telefone e fez uma ligação, a voz baixa, mas eu ouvi o suficiente. Então, sobre aquela casa de que falei, não vai rolar, esquece. Desligou rápido, evitando meus olhos. Foi a vez da mamãe, andando de um lado para o outro, já no telefone com um de seus contatos. Eu a ouvi dizer, não, eu não tenho dinheiro agora, eu vou dar um jeito. A voz dela falhou, ela não enganava mais ninguém. Eu apenas fiquei ao lado do meu carro, apoiado no capô, assistindo ao espetáculo, não precisei esfregar na cara deles, eles estavam fazendo trabalho por mim. Patrick finalmente explodiu. Isso não é justo, você fica com tudo e eu fico ferrado sem nada, você planejou isso. Levantei uma sobrancelha. Eu não planejei nada, a vovó planejou, eu só apareci quando ela me pediu, talvez se você tivesse feito mesmo as coisas estariam diferentes agora. Ele parecia querer me acertar, mas até ele sabia que isso só o faria parecer mais fraco. Em vez disso chutou o pneu do carro da mamãe e saiu furioso, resmungando palavrões. Foi a vez da mamãe, que se aproximou vermelha de raiva. Você acha que isso te torna melhor do que nós? Acha que é um gênio agora? Você a manipulou, eu vou provar. Eu sorri de lado, frio e calmo. Vá em frente, você vai encontrar a mesma coisa que os advogados já te disseram, blindado, a vovó pensou em tudo, você não vai ganhar essa. Os olhos dela queimavam em cima de mim, mas não havia nada restando, nenhuma arma, nenhuma vantagem, apenas cobradores esperando pela assinatura dela. Ambos entraram no carro, batendo as portas, o motor engasgou e pegou, eles arrancaram do estacionamento como se fugissem de uma cena de crime. Fiquei ali um pouco mais, respirando silêncio, depois entrei no meu carro, girei a chave e sorri, eles achavam que tinham me vencido para sempre, mas no fim a única coisa que herdaram foi a própria bagunça, e eu ainda nem tinha começado. As consequências vieram rápido, dentro de semanas a herança da qual Patrick se gabava não passava de papelada e dores de cabeça, a casa foi apreendida, as joias avaliadas e vendidas em leilão, os credores não perderam tempo. Estavam rondando como abutres e no segundo em que o espólio de Judy foi liquidado eles atacaram. Mamãe entrou com um pedido de falência. Ela não tinha escolha, entre as sentenças do cassino, os empréstimos que nunca pagou e as penalidades acumuladas, não havia como escapar, sua pontuação de crédito despencou tanto que era praticamente uma cena de crime. Cada ligação que recebia era outro credor respirando em seu pescoço.
Patrick tentou bancar o tranquilo no começo, andava dizendo às pessoas que eram apenas problemas de papelada e que a casa estava temporariamente presa, mas a notícia correu rápido. Em cidades pequenas e subúrbios a fofoca se espalha mais rápido que fogo. Todo mundo sabia a verdade, ele tinha recebido uma herança e perdeu tudo para as dívidas antes mesmo de pegar as chaves. Ele parou de aparecer em reuniões de família e, quando aparecia, as pessoas cochichavam, o garoto de ouro que deveria herdar tudo não tinha nada, pior que nada, tinha a sujeira da família atrelada ao seu nome. Enquanto isso eu entrava em salas de reuniões, no primeiro encontro cheguei de jeans e camisa simples, não me importava em me vestir como um clichê de Wall Street, estava pronto para os olhares, a dúvida, mas o detalhe é que a vovó já tinha preparado todos, os gerentes, os parceiros, até os advogados, eles sabiam quem eu era, tinham sido avisados de que eu seria o cara assumindo. Um dos CEOs apertou minha mão e disse, Judy sempre falou muito bem de você. Ela disse que você estaria pronto. Aquilo bateu diferente. Pela primeira vez eu não era invisível. Eu era o responsável. Os negócios não eram glamourosos, sem arranha-céus reluzentes ou startups bilionárias de tecnologia, mas eram sólidos. Imóveis, catering, software, editoras. Coisas que realmente davam dinheiro. Contratos alinhados, lucros consistentes. E tudo funcionava melhor do que eu esperava porque a vovó tinha construído uma máquina, não apenas um monte de ativos. Ela não me deixou um prêmio de loteria, deixou um sistema que continuava gerando dinheiro se você não o estragasse. E eu não o estraguei. Em cada reunião mantive a calma, fazia perguntas quando precisava, tomava decisões quando importava, ouvia mais do que falava, cirúrgico, exatamente como ela me ensinou. O respeito veio mais rápido do que eu imaginava, ninguém se importava que eu era o outro irmão. Importava que eu sabia o que estava fazendo. Enquanto isso Patrick estava se afogando, com o dinheiro da família desaparecido ele teve que arrumar um emprego, não um cargo de escritório confortável ou um cargo de gerência entregue de bandeja, um trabalho no varejo, abastecendo prateleiras, batendo ponto, do tipo que ele costumava desprezar. Encontrei um dos antigos amigos dele em uma reunião de diretoria, de todos os lugares. O cara riu e disse, cara, vi seu irmão embalando compras no supermercado semana passada, nem o reconheci sem aquele sorriso convencido. Eu não comentei, apenas sorri e segui em frente, mas por dentro, sim, foi satisfatório. Mamãe não estava melhor, falência não é apenas um golpe financeiro, é suicídio social quando você é do tipo que construiu toda a identidade se gabando dos sucessos do filho dourado, vizinhos de quem ela costumava zombar agora a evitavam. Membros da família pararam de atender suas ligações, ninguém queria ser arrastado para a confusão dela. Engraçado, durante anos eu era aquele de quem ela tinha vergonha, agora ela era a vergonha. Mantive distância, mas de vez em quando ouvia falar deles. Patrick me mandou mensagem uma vez, sabe, se você me desse um cargo em uma dessas empresas ajudaria nós dois. Eu nem respondi. Mamãe ligou uma vez também, a voz trêmula mas ainda carregada de direito. Você precisa ajudar sua família, não pode simplesmente sentar e nos assistir sofrer. Eu disse direto e frio. Você me viu sofrer durante anos, não te incomodou naquela época, e desliguei. Essa foi a última vez que ouvi a voz dela. A satisfação não estava em me gabar, nem em esfregar na cara deles, estava em saber que eu não precisava, eles fizeram isso sozinhos. A vovó montou o palco, eu mantive a disciplina e eles desempenharam os papéis exatamente como ela sabia que fariam. No fim daquele primeiro ano a diferença era gritante. Patrick era um ninguém, mamãe estava falida e eu estava sentado à cabeceira de mesas que eles nem sabiam que existiam. O respeito que me foi negado a vida inteira não era forçado nem falso, era real, conquistado. E a melhor parte é que eu não mudei quem eu era, continuei sendo mesmo o cara sarcástico, quieto, invisível que eles subestimaram. A única diferença é que agora as pessoas que importavam sabiam a verdade. Mamãe e Patrick estavam aprendendo como era estar nos meus sapatos, exceto que a versão deles vinha com cobradores de dívida, empregos sem futuro e um tipo de vergonha que não se lava. A vovó se foi, mas a voz dela ainda estava na minha cabeça. Paciência, estratégia, disciplina, deixe as pessoas mostrarem quem são e elas mesmas se destroem. Ela estava certa e assistir acontecer em tempo real foi a vingança mais satisfatória que eu poderia pedir. Mas a história não terminou aí, as palavras se espalharam rápido na família. Por anos todos olhavam para Patrick como se fosse o herdeiro do trono e para mim como se eu estivesse apenas seguindo no fundo. Depois do testamento da vovó todo o roteiro virou de ponta cabeça da noite para o dia. Nos encontros familiares pessoas que antes me ignoravam de repente queriam apertar minha mão, perguntar como iam os negócios, agir como se sempre tivessem visto potencial em mim. Claro que não. A primeira vez que apareci em um churrasco foi como entrar em outro universo, mamãe e Patrick sentados de lado, quietos pela primeira vez, ninguém pairava em volta deles, ninguém perguntava a Patrick quais eram os grandes planos, ele parecia menor do que eu jamais tinha visto.
Afundado em uma cadeira de jardim rolando o celular como se esperasse ser teletransportado dali, percebi mamãe me observando algumas vezes, parecia cansada, desgastada, a falência faz isso, mas o que chamou a atenção foi o silêncio. Por décadas ela nunca perdeu a chance de me lembrar que eu não era bom o suficiente. Agora nada, sem insultos, sem provocações, apenas ela sentada provavelmente pensando em como tinha postado tão mal no filho errado. Patrick tentou uma última tentativa de salvar a imagem, veio até mim quando a maioria das pessoas já estava dentro de casa. Olha cara, devíamos trabalhar juntos. Você tem todas essas empresas, eu tenho habilidades. Ele nem terminou a frase porque sabia que soava ridículo. Eu encarei. Que habilidades? Desperdiçar dinheiro, falar grosso. Não preciso disso na minha equipe. O rosto dele se contorceu como se quisesse discutir, mas a luta não estava mais lá. Ele se afastou sem dizer mais nada. Aquele momento me disse tudo. O filho dourado tinha acabado. Restava apenas um cara com crachá de varejo e nada mais para mostrar. Administrar as empresas da vovó não era uma vitória de fantasia. Era trabalho, mas era trabalho para o qual eu tinha nascido. Contratos, reuniões, gestão de equipes. Eu gostava do desafio. Era bom entrar em uma sala e ter pessoas me ouvindo porque eu sabia do que estava falando, não porque minha mãe me exaltava. Cada vez que eu assinava um contrato ou fechava um negócio eu pensava em como tudo aquilo esteve perto de ser jogado fora se mamãe ou Patrick tivessem colocado as mãos. A vovó tinha razão em não confiar neles. Eles teriam vendido tudo em 6 meses e acabado falidos de qualquer jeito. Isso é o que tornava tudo tão satisfatório. Eu não precisei buscar vingança com minhas próprias mãos, só precisei manter a disciplina, ficar quieto e deixar a realidade fazer o trabalho pesado, o vício da mamãe exposto, a arrogância de Patrick exposta, a confiança falsa deles destruída. Eu era quem parecia ter sido subestimado, não derrotado. Agora, quando as pessoas da família falam, mencionam meu nome com respeito, me chamam de confiável, inteligente, equilibrado, as mesmas pessoas que antes me diziam que eu nunca seria nada, eu esqueço como me trataram antes. Nem pensar, eu só não gasto energia corrigindo, os resultados falam por si. Quanto a mamãe e Patrick, eles ainda existem, mas não no meu mundo. Mamãe mantém a cabeça baixa agora, o tribunal de falências tirou dela qualquer status que achava que tinha. Patrick pula de emprego em emprego ainda tentando convencer as pessoas de que está destinado a algo maior, enquanto usa um crachá. É quase engraçado, ele ainda fala como se fosse importante, mas as únicas pessoas que o escutam são clientes perguntando onde fica o banheiro. E eu continuo seguindo em frente, as empresas estão fortes, o respeito é real e eu não preciso mais da aprovação deles. A vovó montou o palco, eu executei o plano e as duas pessoas que tentaram me descartar para sempre acabaram soterradas pelas próprias escolhas ruins. Isso não é apenas vingança, é justiça servida fria e eu nem precisei levantar um dedo. Minha noiva me disse antes do nosso casamento que estava atraída por outro cara e que precisava testar seus sentimentos. Cancelei tudo e fui embora. Agora ela está falida, divorciada, indesejada, enquanto eu segui em frente e melhorei completamente. Ei Reddit, nunca pensei que seria o cara postar aqui, mas a vida tinha outros planos. Resumindo, eu estava noivo, achava que tinha tudo encaminhado, e então 3 semanas antes do casamento tudo virou. O que aconteceu depois foi confuso, hilário em retrospectiva e honestamente a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Resolvi compartilhar aqui, talvez alguns de vocês se identifiquem ou pelo menos deem uma risada com isso. Então sim, tudo começou comigo achando que tinha vida resolvida aos 28 anos. Eu era Kenny, gerente de projetos, apartamento decente, conta bancária estável, carro razoável, não rico, não pobre, apenas confortável. Confortável de um jeito bom, não daquele jeito de ainda morar no porão da mãe com um Xbox de 2010. Eu tinha Rita, 27 anos, minha namorada há 5 anos. Nos conhecemos na faculdade, em uma aula de psicologia. Ela era a boca aberta da primeira fila, sempre tentando fazer o professor rir, e eu era o cara no fundo fazendo anotações sarcásticas sobre como nada daquilo se aplicaria ao mundo real. De alguma forma ela gostou de eu ser o calmo, me chamava de sua rocha. Soiler, aparentemente rochas não são empolgantes depois de 5 anos, quem diria? Enfim, no começo as coisas eram sólidas. Quando a mãe dela ficou doente, eu era quem a levava às consultas, pagava contas quando ela não conseguia se concentrar, até recusei uma oportunidade legítima de carreira em outro estado só para ficar perto da família dela. Se você está se perguntando, sim, me arrependo disso agora, mas na época achei que era o que se fazia quando se estava construindo um futuro com alguém. Ela adorava. Você é tão confiável, Kenny. Você me faz sentir segura. Se ao menos eu soubesse que segura era a palavra código dela para eventualmente entediante. O pedido de casamento foi simples, ela chorou, disse sim,
Postou uma dúzia de fotos com legendas como para sempre com meu melhor amigo. Todos nos parabenizaram, eu realmente achei que tinha acertado. Marcamos a data do casamento, reservamos um belo local ao ar livre, enviamos convites para cerca de 100 convidados, em sua maioria amigos e família. Os depósitos foram todos das minhas economias, ela não tinha nenhuma na época. Rita vivia de salário em salário naquela fase. Compras do vestido, buffet, florista, adivinha quem passava o cartão enquanto ela brilhava falando sobre o nosso dia dos sonhos. Agora vem a parte em que os caras vão balançar a cabeça. 6 meses antes começaram as coisas estranhas. Rita de repente adorava trabalho em equipe no emprego, tradução, ficava até tarde com os colegas. E de repente um certo cara começou a aparecer nas conversas. O nome dele era River. Juro que os pais dele devem ter achado que estavam nomeando um Golden Retriever. Enfim, Rita ria demais quando mencionava. River é tão aventureiro, River acabou de saltar de paraquedas, River está planejando uma grande viagem em grupo, você entendeu a ideia. No começo não dei muita importância, não sou do tipo ciumento, não fico fuçando em celular nem interrogando alguém sobre cada mensagem, mas aí começaram as postagens nas redes sociais. Selfies em grupo sempre com River na foto sorrindo como se tivesse acabado de descobrir os dentes. Não eram só as fotos, ela começou a me comparar com ele, soltando comentários do tipo River acabou de saltar de paraquedas, talvez devêssemos tentar algo emocionante também. Eu sugeri uma viagem de fim de semana a algum lugar agradável e ela fazia cara de desdém como se eu tivesse sugerido passear numa loja de ferragens. Ignorei na época, achei que era estresse pré-casamento, mas em retrospectiva não, era Rita já sondando seu próximo upgrade. A questão é que eu não a confrontei, não reclamei nem fiz acusações de ciúmes, mantive a calma, observei, ouvi e anotei, esse é meu estilo. Não sou burro a ponto de implorar para alguém ficar quando já está com meio pé fora. Então, enquanto ela estava ocupada correndo atrás das histórias de adrenalina do Sr. River, eu estava dobrando meu esforço. Mais horas no trabalho, me candidatei a uma promoção que havia recusado antes, comecei a frequentar a academia de forma consistente. Se Rita achava que eu era previsível, tudo bem, eu seria previsivelmente bem-sucedido enquanto ela brincava de jogos. E aqui está o que ainda me faz rir, ela continuava me chamando de sua rocha mesmo nessa fase, como se eu devesse me sentir lisonjeado. Não, eu já sabia o que isso significava naquela altura, significava você ainda vai estar aqui pagando por este casamento mesmo que eu esteja sonhando acordada com o último salto de paraquedas do River. Mas eu não estava em pânico, honestamente só estava esperando para ver até onde ela iria, porque quando as pessoas são mimadas, eventualmente exageram na aposta. E Rita estava prestes a exagerar. 3 semanas antes do nosso casamento, 3 semanas antes, foi quando Rita decidiu testar o quanto de absurdo eu toleraria. Eu tinha feito o jantar naquela noite, nada demais, só macarrão com o molho favorito dela. Achei que teríamos uma noite normal. Ela estava lá, meio rolando o celular, meio empurrando a comida no prato como uma adolescente enjoada. Perguntei está tudo bem esperando talvez que fosse estresse com o mapa das mesas ou com a irmã sendo um incômodo. Em vez disso, ela largou o garfo, cruzou os braços e soltou Kenny, precisamos conversar. Todo homem sabe que essa frase nunca leva a uma viagem ou a um carro novo. Meu cérebro pensou ok, vem aí o discurso. Ela respirou fundo como se estivesse ensaiando para uma palestra do TED. Acho que deveríamos adiar o casamento. Fiquei apenas olhando para ela por um segundo, o garfo a meio caminho da boca, o macarrão pendurado como uma triste pontezinha de massa. Adiar, repeti. O que estamos fazendo, Rita? Remarcando uma consulta no dentista? Ela se mexeu na cadeira toda séria. Tenho sentido atração por outra pessoa, o River do trabalho, não é físico, mas os sentimentos são fortes, preciso de espaço para explorá-los, não é justo para nenhum de nós apressar um casamento até eu ter certeza. Eu tive que morder a língua para não rir, essa mulher realmente acabou de sentar na minha frente 3 semanas antes do nosso casamento já pago e basicamente disse ei, posso fazer um test drive com o River primeiro, se não der certo podemos remarcar o nosso felizes para sempre para outra data. Coloquei meu garfo devagar sobre a mesa. Então deixa eu ver se entendi direito. Você quer me manter no banco de reservas enquanto vai ver se o River consegue enterrar e, se ele não conseguir, você volta e me deixa jogar de novo. Os olhos dela se estreitaram, como se eu não estivesse levando a sério a crise de meia-idade dela aos 27 anos. Não dramatize, Kenny, isso é sobre o meu crescimento. Você tem sido ótimo, estável, confiável, mas o River me faz sentir viva, ele me desafia, com você é apenas seguro. Essa palavra de novo, seguro,
ela disse como se fosse um insulto. Enquanto isso, quem você acha que manteve as luzes acesas? Quem a tirou da dívida do cartão de crédito 2 vezes? Quem recusou um emprego em outro estado porque ela não queria se mudar? Mas aparentemente isso é seguro e as noites de karaokê do River são crescimento. Recostei na cadeira, cruzei os braços e dei um sorriso de canto. Então basicamente você está trocando uma casa com telhado por uma barraca no meio do mato porque parece mais aventureiro, entendi. Ela revirou os olhos. Você está distorcendo minhas palavras. Deveria me agradecer por ser honesta. A maioria das mulheres simplesmente trairia. Pelo menos estou te dando a verdade antes do casamento. Ah, obrigada Santa Rita, retruquei. Obrigada por me abençoar com sua honestidade enquanto me explica como sou entediante demais para casar, mas ainda bom o suficiente para ficar de reserva caso o River se revele um idiota, verdadeiramente heróico. O maxilar dela travou. Percebi que esperava súplicas, pedidos, algum grande colapso. Em vez disso permaneci calmo e desmontei a lógica dela. Isso a abalou mais do que se eu tivesse gritado. Ela tentou mais uma vez. Talvez possamos apenas remarcar. Quando eu resolver isso podemos escolher outra data. Eu ri de verdade. Claro, vou ligar para o local e dizer oi pessoal, podem segurar a data, minha noiva quer testar outro cara primeiro, deve levar só alguns meses, depois voltamos a falar, tenho certeza de que vão adorar isso. O rosto dela ficou vermelho, não estava acostumada a eu virar o jogo contra ela. Rita prosperava quando as pessoas cediam, mas dessa vez não. Finalmente ela murmurou: você é inacreditável, depois de tudo que passamos você nem vai lutar por mim. Essa foi a parte que realmente me fez sorrir. Lutar pelo quê? Pelo privilégio de ser seu plano reserva enquanto você vê se o River é aventureiro bastante. Não, você quer o River, vá ter o River, eu não vou ser reserva na minha própria vida. Silêncio, apenas ela piscando para mim, claramente não esperando que eu entregasse exatamente o que ela achava que queria. Levantei, tirei os pratos da mesa e comecei a lavar a louça como se fosse qualquer outra noite. Não gritei, não discuti, apenas limpei a cozinha. Se você terminou o jantar, talvez queira arrumar uma mala, parece que tem um crescimento para perseguir. Ela resmungou, então você está simplesmente bem com isso, não vai lutar por mim de jeito nenhum. Eu dei de ombros. Rita, a luta acabou no segundo em que você sentou e me disse que o River te faz sentir viva. O que há para discutir? Você fez sua escolha, só não vou ficar aqui fingindo que sou sortudo por ser considerado plano B. Isso a calou, ela saiu furiosa para o quarto provavelmente esperando que eu a seguisse. Eu não fui, terminei a louça, assisti um programa idiota, deitei no sofá e dormi como um bebê. Na manhã seguinte disparei e-mails para os fornecedores e deixei recados de voz. Passei a segunda-feira no telefone finalizando os cancelamentos. Consegui reembolsos parciais de alguns. Perdi alguns depósitos. Claro, mais dinheiro se ganha de volta. Dignidade não vem com política de reembolso. Até pedi o anel de volta. Achei que era meu já que eu paguei. Ela se recusou completamente. Disse que ficaria com ele como lembrança. Sim, uma lembrança que só a faz recordar da própria estupidez. Depois enviei uma única mensagem limpa para ambas as famílias e amigos próximos. Casamento cancelado. Rita e eu estamos seguindo caminhos separados. Obrigado pela compreensão, sem detalhes, sem drama, apenas fatos. Claro que a mãe da Rita explodiu meu celular exigindo explicações. A irmã dela me mandou mensagem dizendo algo como você é tão frio, por que não está lutando por ela? Bloqueada. No fim de semana já tinha feito minhas malas, deixado a chave em cima do balcão e me mudado para um apartamento corporativo de curto prazo que um colega de trabalho arrumou para mim. Nada luxuoso, mas me deu espaço para respirar enquanto eu decidia um lugar fixo. Sem brigas aos gritos, sem conversas de fechamento, apenas fim. Porque é o seguinte, se alguém quer adiar um casamento para ir atrás do River, o Golden Retriever, você não discute. Você deixa ir e agradece depois por ter mostrado suas verdadeiras cores antes que você desperdiçasse ainda mais da sua vida. Eu não saí em uma cena dramática de filme, sem gritos no estacionamento, sem chorar no volante, apenas uma mochila e algumas caixas. E eu deixando a chave em cima do balcão como se estivesse batendo ponto de saída de um emprego que eu não queria mais, o que honestamente era exatamente como parecia, demissão do relacionamento com efeito imediato. Consegui um apartamento de um quarto do outro lado da cidade, pequeno mas meu, sem decoração nossa, sem compromissos com almofadas ou cortinas que eu não gostava. Comprei um sofá de couro preto provavelmente grande demais para o espaço mas que parecia legal de qualquer jeito, pendurei uma TV enorme na parede, configuração básica de solteiro mas que parecia limpa, fresca, como um botão de reset que eu nem sabia que precisava.
Eu não a mandei mensagem nenhuma vez, não stalkeei suas redes sociais, não passei de carro para esbarrar por acaso com ela, nada dessas fraquezas, contato zero completo. Porque se você dá uma brecha para pessoas assim elas rastejam de volta para sua vida com desculpas e lágrimas de crocodilo, e eu não ia ser o idiota que mantinha a porta aberta. Em vez disso redirecionei toda aquela energia para o trabalho, fui com tudo. Já era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, mas vinha recusando uma promoção porque Rita não queria que eu ficasse ocupado demais com os preparativos do casamento. Agora sem casamento, sem Rita, nada me segurava. Comecei a pegar todos os grandes projetos que me ofereciam, ficava até tarde, liderava reuniões, me tornei o cara de confiança. As pessoas perceberam rápido. Além disso, comecei a pegar firme na academia. Não estava tentando ficar sarado por vingança, só precisava de estrutura, algo para me impedir de ficar em casa repetindo mentalmente o discurso da Rita sobre o River me faz sentir viva, então criei uma nova rotina. Comecei a levantar mais peso, fazer trilhas nos fins de semana. Foi bom finalmente investir em mim mesmo em vez de ser o caixa eletrônico humano e animal de apoio emocional que ela tinha me treinado para ser. Enquanto isso, as novidades sobre Rita e River começaram a vazar por amigos em comum. Você sabe como as pessoas adoram fofoca, sempre tem alguém com notícias. Eu não perguntava, mas as informações chegavam mesmo assim. Primeiro eram coisas maravilhosas. Rita e River estavam oficiais, postando sem parar no Instagram sobre as pequenas road trips deles, legendas bregas como vivendo minha melhor vida. Eu só rolei a tela uma vez que alguém me mostrou e pensei legal, aproveitem os lanches de posto enquanto estouram suas economias. Segui em frente. Enquanto eles brincavam de Barbie e Ken aventureiros, eu acumulava vitórias, entrevista de promoção marcada, dinheiro melhorando, apartamento ficando pronto, até conseguir recuperar parte dos depósitos dos fornecedores. Descobri que se você cancela do jeito certo alguns lugares te devolvem uma parte, parecia uma pequena vitória. A questão é que eu nunca tentei superar Rita, não estava sentado ali planejando vingança ou tentando deixá-la com ciúmes, minha mentalidade era ela fez a escolha dela, agora eu faço a minha. E a minha escolha era me tornar o cara que nunca mais precisa se preocupar com alguém como ela. Uma noite, cerca de um mês depois de mudar para o novo lugar, eu estava sentado naquele sofá enorme comendo comida para a viagem e me veio a paz, sem indiretas passivo-agressivas sobre eu ser seguro demais, sem estresse de fundo sobre se ela estava mesmo trabalhando até tarde ou saindo com o River de novo, apenas silêncio, silêncio honesto, e pela primeira vez em muito tempo percebi que gostava disso. Foi quando a chave virou, parei de perguntar por que eu e comecei a pensar ainda bem que foi comigo agora e não comigo 5 anos depois com filhos e uma hipoteca. Honestamente, esse pensamento sozinho foi melhor que qualquer sessão de terapia. Quando alguns meses se passaram eu não estava apenas sobrevivendo, estava evoluindo, novas rotinas, novos hobbies, nova confiança, e cada evolução que eu fazia era outro lembrete de que Rita não tinha deixado para trás algum cara chato e seguro. Ela tinha deixado para trás um cara que estava prestes a superá-la de qualquer maneira, e ela estava prestes a descobrir o quão rápido o karma funciona quando você acha que a grama é mais verde com alguém como o River. No começo admito que parecia que ela estava prosperando, as redes sociais eram um videoclipe de destaques, Rita e River em shows, Rita e River fazendo trilhas, Rita e River em alguma viagem aleatória com óculos de sol combinando. Eu nunca verifiquei as páginas dela por conta própria, os amigos ficavam enfiando capturas de tela na minha cara, mas as legendas eram nauseantes, nunca se contente, sempre persiga o que acende sua alma. Enquanto isso eu estava no meu novo lugar com comida para viagem e Netflix pensando sim, persiga esse fogo enquanto seu cheque de aluguel volta. As pessoas do nosso círculo adoraram por um tempo, Rita está tão feliz diziam como se eu me importasse. Novidade, eu não perdi o sono por causa das selfies de casal deles. Eu tinha coisas melhores para fazer do que comparar minha vida com duas pessoas que achavam que pular de paraquedas era um traço de personalidade. Mas aqui está a parte divertida, quando as pessoas são mimadas só conseguem fingir por um tempo antes das rachaduras aparecerem. E com Rita as rachaduras não eram pequenas, eram do tamanho de um cânion. Começou com o controle, River não era apenas aventureiro, era um controlador completo. Quando a fase da lua de mel acabou ele era encantador em grupos, mas por trás das cortinas outra história. Amigos me contaram que ele explodia por coisas pequenas. Uma vez ele simplesmente pegou o telefone da Rita em um restaurante porque ela estava prestando mais atenção no Instagram do que nele. Ela riu para disfarçar, mas todos na mesa trocaram aquele olhar. Você sabe qual? Tipo, isso não é fofo, é assustador. Depois vieram os jogos de dinheiro. River tinha essa persona de empreendedor, sabe, o tipo que está sempre falando sobre ser visionário mas nunca realmente segurando um emprego estável.
Ele inventou algum empreendimento conjunto e convenceu Rita a largar o emprego para apoiar o futuro negócio deles. Tradução: ele queria a conta poupança dela e ela caiu direitinho. Anzol, linha e chumbada. Ela despejou as poucas economias que tinha juntado depois que terminamos na ideia mal feita dele. Não resultou em nada. Estamos falando do único dinheiro dela indo pelo ralo, zero retorno. Pior, quando largou nosso antigo apartamento assinou um novo contrato com o River no nome dela. Ele ainda colocou todas as contas no nome dela também. Luz, internet, tudo. Jogada esperta da parte dele. Imagino, ela basicamente virou o escudo financeiro dele enquanto ele brincava de empreendedor no LinkedIn. E enquanto ela bancava os sonhos dele, o River estava ocupado sendo, bem, o River. Descobriu-se que a definição dele de aventura incluía ver outras mulheres. Um amigo meu que trabalhava no mesmo escritório disse que o River não tinha vergonha, flertava com colegas, sumia nos intervalos de almoço, até foi pego ficando com uma garota da contabilidade em um happy hour da empresa. Não eram boatos, era flagra mesmo. O que a Rita fez em vez de arrumar as malas, ela dobrou a aposta, clássico, como se admitisse a falha toda a narrativa de siga seu coração desmoronaria. 6 meses depois de me deixar, ela correu para um cartório e casou com ele, sem flores, sem local, apenas um rápido sim como se estivesse provando alguma coisa, provavelmente achou que fazia seu rebote parecer sério. Soiler, não fez. A realidade bateu rápido, as brigas pioraram, o dinheiro acabou e as traições do River não eram exatamente segredo. Ele passava a noite fora, voltava sem dinheiro e de alguma forma virava o jogo dizendo que o problema era ela, porque não apoiava a visão dele, clássico gaslighting. Dentro de um ano tudo desmoronou, por volta dos 9 meses o River sumiu, simplesmente desapareceu em um dia. Alguns meses depois chegaram os papéis do divórcio. Nessa altura ela estava enterrada em dívidas, contas atrasadas e um aviso de despejo, sem economias, sem emprego, sem plano B. O cara em quem ela apostou tudo se revelou exatamente o que parecia desde o primeiro dia, um malandro de conversa suave com um sorriso bonito e zero estabilidade. E aí ficou ainda melhor, a carreira da Rita acabou. Acontece que quando você fica com um colega de trabalho, larga o emprego por ele e depois implode publicamente, não fica exatamente com a imagem de uma candidata perfeita. A fofoca se espalha rápido em cidades médias, especialmente em marketing onde todo mundo conhece todo mundo. Ela se candidatou por aí mas as portas estavam fechadas, tinha construído toda a carreira e identidade e agora estava na lista negra. O círculo social dela também encolheu. No começo as amigas a exaltavam. Você é tão corajosa por escolher o amor, Rita. Mas à medida que o drama se desenrolava começaram a se afastar. As pessoas não querem ser sugadas para o caos. Algumas até entraram em contato comigo dizendo cara, você realmente se livrou de uma encrenca. Ela te tratou como reserva enquanto corria atrás de um cara que nem conseguia pagar as próprias contas. Não poderia ter dito melhor. Enquanto isso eu não mexi um dedo, não a expus online, não mandei mensagem sarcástica dizendo eu avisei, não me importei o suficiente para jogar esse jogo. Só continuei focado, promoção à vista, treinos na academia rendendo, apartamento ficando bacana, o contraste não poderia ser mais claro, enquanto ela pulava entre sofás de amigas e motéis eu acumulava vitórias. Chegava no trabalho recebia elogios por liderar projetos e no fundo da minha cabeça pensava em algum lugar por aí a Rita provavelmente está discutindo com um senhorio sobre aluguel atrasado enquanto o River posta a próxima ideia de negócio no Facebook. E a melhor parte, ela não podia culpar ninguém além dela mesma, trocou estabilidade por emoção e a emoção a deixou falida, desempregada e sozinha. Isso não foi azar, foram as próprias decisões dela. O karma nem sempre aparece rápido mas para Rita apareceu como entrega do Amazon Prime e eu não precisei pagar um centavo por isso. Essa é a parte que mais dói para pessoas como a Rita, ela fez toda essa busca interior, me destruiu por ser seguro demais, queimou a própria vida até o chão e o cara por quem ela largou tudo desapareceu, enquanto isso eu estava com aluguel pago, emprego estável prestes à promoção e lentamente me montando em uma versão melhor de mim mesmo. Ela perdeu o jogo que inventou e agora queria jogá-lo de novo no meu console. A primeira tentativa veio em forma de uma mensagem de texto aleatória. Número novo. Apenas dizia oi Kenny, sou eu, podemos conversar, sinto sua falta, sente minha falta. Isso não é um cachorro que você deixou no canil, você não desaparece por causa do River e depois reaparece como se nada tivesse acontecido. Eu nem digitei resposta, bloqueio direto. Alguns dias depois recebo um e-mail dela da antiga conta de trabalho, sim, o emprego que ela largou pelo empreendimento conjunto do River. O assunto era por favor apenas leia. Dentro havia uma longa história triste sobre como River não era quem ela pensava, como ele era abusivo e infiel, como ela tinha cometido um erro e lembrava de como éramos bons juntos.
Quase ri alto na parte lembra de como éramos bons, tipo assim Rita, eu totalmente esqueci da parte em que você me largou 3 semanas antes do nosso casamento para explorar seus sentimentos, obrigado pelo lembrete. Então lhe dei a cortesia de uma frase, não estou interessado, se cuida, bloqueei esse e-mail também. Mas quando pessoas mimadas não conseguem entrar pela porta da frente começam a procurar janelas laterais. Logo depois a melhor amiga dela, Lisa, me deixou uma mensagem de voz. Kenny, eu sei que você está magoado, mas a Rita está realmente em uma situação ruim. Está dormindo no meu sofá, está falida. Ela sabe que errou, só escute ela, ok? Não, eu não faço papel de centro de adoção para adultos que destruíram a própria vida. Não liguei de volta. Então a irmã dela, Megan, me mandou mensagem. Cresça, Kenny, depois de tudo que vocês dois tiveram você nem consegue dar a ela uma conversa. Você seguiu em frente rápido demais, cara. Seja homem e ligue para ela. Seja homem, certo? Porque ser homem aparentemente significa deixar a Rita me tratar como uma rede de segurança. Eu nem me dei ao trabalho de responder, bloqueei. E foi aí que a Rita escalou. Eu estava saindo do prédio do escritório uma tarde indo almoçar e lá estava ela esperando na entrada. Cabelo uma bagunça, maquiagem borrada, usando um moletom velho como se não tivesse lavado roupa há semanas. Parecia uma versão pirata da garota que eu conhecia. Kenny, por favor, disse ela chegando mais perto, olhos vermelhos como se tivesse chorado. Não vá embora, preciso falar com você. Mantive distância, não é o lugar nem a hora, mas Rita nunca ligou para lugar ou hora quando queria alguma coisa. Começou a despejar tudo ali mesmo na calçada. Eu estava errada, tão errada. O River foi um pesadelo, me traiu com metade do escritório, levou todas as minhas economias, gritava comigo todos os dias. Estou falida, Kenny, morando em um motel. Me candidatando a empregos mas ninguém me contrata. Até minha mãe diz que estraguei tudo. Mas você sempre esteve lá, estável. Eu preciso disso agora. Podemos recomeçar. O casamento foi apenas adiado. Vamos retomar. Eu não aguentei, soltei uma risada. A audácia era insana. Ela realmente achava que podia simplesmente tirar a poeira da palavra adiado e reiniciar 5 anos como se fosse uma série pausada na Netflix. Rita, falei ainda sorrindo. O casamento não foi adiado, foi cancelado por você. Lembra? Você adiou direto para a cama do River. Não haja como se eu tivesse ficado em espera todo esse tempo esperando seu grande retorno. Os olhos dela se arregalaram como se não acreditasse que eu não estava derretendo com sua história triste. Então você simplesmente terminou, assim. Sim, dei de ombros. É incrível o que acontece quando alguém te diz que você é seguro e previsível demais. Você para de ser seguro e previsível. Eu parei de esperar que você cansasse de ser idiota. Foi aí que o rosto dela mudou de triste para irritado. Você é egoísta. Depois de tudo que tivemos, depois de 5 anos, você nem vai lutar por mim. Amor de verdade luta, Kenny. Você é um covarde. Sorri, engraçado. Pensei que amor de verdade não pedia tempo para você ir testar um cara chamado River. Acho que minha definição é diferente. Ela cerrou os punhos como se quisesse que eu me sentisse mal, mas não estava funcionando. Ela ainda era a mesma Rita virando tudo para ser a vítima e eu o culpado. A única diferença é que eu não comprava mais essa. Dei um passo atrás mantendo a calma. Olha, Rita, eu não sou seu centro de reabilitação. Você quis emoção. Conseguiu. Não venha correndo de volta agora que essa emoção estourou seus cartões de crédito e arruinou sua reputação. Eu não reciclo mais decisões. A boca dela abriu e fechou como se quisesse argumentar, mas não tinha mais nada. Finalmente sibilou: você vai se arrepender disso. Ninguém mais vai aguentar seu tédio. Eu apenas sorri. Ótimo. Me poupa do trabalho de encontrar outra Rita. E então voltei para dentro ignorando-a como se fosse apenas mais uma pessoa qualquer na rua. Mas ela não desistiu. Esse é o problema de pessoas mimadas. Elas não aceitam não como resposta, aceitam como desafio. Uma semana depois o pai dela até me ligou tentando puxar a velha chantagem da família. Filho, a Rita aprendeu a lição. Não seja teimoso. Conserte isso. Eu desliguei no meio da frase. Não jogava esse jogo. Nessa altura estava claro que Rita não estava tentando se desculpar. Estava tentando resetar a vida usando-me como botão de reinício. Mas eu não era a segunda chance dela. Eu era o cara que seguiu em frente enquanto ela desmoronava e nada que dissesse mudaria isso. Depois daquela emboscada no escritório e da ligação patética do pai dela, Rita finalmente desacelerou nas tentativas diretas. Talvez tenha percebido que eu não cederia ou talvez apenas tenha ficado sem novos números para me mandar mensagem. De qualquer jeito o silêncio foi bom, como estar do lado de fora depois de uma tempestade, as coisas ainda bagunçadas mas pelo menos sem barulho. E foi aí que comecei a me reconectar com os caras. Veja,
quando você está em um relacionamento longo, especialmente com alguém como Rita, acaba sacrificando muito do seu círculo, não porque eles desaparecem mais porque você está sempre ocupado, jantares, encontros de família, eventos de trabalho dela nos quais você tem que sorrir. Antes que eu percebesse, meu tempo de amigos tinha encolhido para uma vez a cada poucas semanas, geralmente quando ela tinha outros planos. Então, depois do colapso da Rita, mandei mensagem no grupo "E aí, perdedores? Estou de volta." As respostas voaram, memes, piadas, alguém até postou uma foto do meu antigo apelido da faculdade. Dentro de uma semana já tínhamos planejado uma noite de pôquer na casa de um amigo, a primeira em anos. Entrar lá parecia uma máquina do tempo, o mesmo grupo de idiotas, as mesmas discussões idiotas sobre quem embaralhou errado. Eles me zoaram sem parar, claro. "E aí? Como está a vida como o cara que escapou de um casamento no cartório com a palhaça do escritório?" disse um deles. Eu apenas sorri, melhor do que ser o cara que casou com ela. A mesa inteira caiu na risada. Foi bom, sem fingimento, sem andar em casca de ovo com medo de que Rita fosse me infernizar depois, apenas caras sendo caras, caixas de pizza, piadas ruins, discutindo esportes que nem assistíamos. No fim da noite percebi o quanto tinha sentido falta disso. Estabilidade não é só um relacionamento, é saber que seu círculo ainda está sólido quando você volta. Enquanto isso, minha vida continuava subindo, aquela promoção pela qual me candidatei, consegui, aumento, mais responsabilidade, sala com janela. Rita costumava dizer que eu era confortável demais no meu cargo, como se ambição fosse defeito. Engraçado como quando ela se foi minha carreira deslanchou como se estivesse esperando o peso morto dela sair do caminho. Com o aumento mudei de apartamento de novo, lugar maior, bairro melhor, espaço para receber, chamei os amigos para assistir lutas do UFC, noites de videogame, até comecei a fazer churrascos nos fins de semana. Sempre que as piadas voltavam para Rita, cara, ela realmente piorou com o River. Imagina escolher noite de karaokê em vez de um cara com geladeira cheia e vista da varanda. Eu nem precisava dizer nada, apenas ria e deixava que me zoassem por tabela. Mas a Rita não tinha terminado. Claro que não. Pessoas mimadas nunca desistem quando veem você prosperar, ficam desesperadas. Cerca de 6 meses depois da confissão dela no motel, ela tentou uma última jogada, recebi um e-mail de uma nova conta com o assunto, um sinal de que deveríamos tentar de novo. Contra o meu melhor julgamento abri, dentro havia uma foto do anel de noivado que eu tinha comprado para ela, aquele que achei que tivesse penhorado para pagar gasolina. "Ainda o guardei porque ainda significa algo", escreveu ela. "Sei que não mereço outra chance, mas talvez isso seja o universo nos dizendo para recomeçar." Eu olhei para a tela e apenas balancei a cabeça. O universo não, Rita. O universo não estava dizendo para recomeçarmos. O universo estava dizendo que eu escapei de uma assinatura vitalícia do seu drama. Respondi com uma linha: "Penhore, você precisa mais do dinheiro do aluguel do que eu de um lembrete." Depois bloqueei o e-mail. E essa foi a última vez que deixei as palavras dela chegarem até minha caixa de entrada. Naquele momento minha vida era irreconhecível em comparação aos destroços que ela tinha deixado. Carreira em ascensão, conta bancária mais saudável do que nunca, amigos de volta ao meu lado, fins de semana cheios de coisas que eu realmente queria fazer, sem reclamações sobre ser previsível, sem andar em cascas de ovo, sem esperar pelo próximo problema, apenas eu vivendo como sempre deveria ter vivido. O que tornava tudo ainda mais doce era o contraste. Eu não precisava procurar por notícias da Rita, elas apenas chegavam. Um amigo a encontrou em um trabalho temporário e disse que ela parecia exausta, como se a vida tivesse envelhecido 5 anos em um. Outro disse que ela estava pulando de sofá em sofá depois de ser expulsa do motel. Todos sabiam que a situação com o River tinha sido um desastre e naquela altura até as pessoas que antes a elogiavam já não a defendiam mais. Não era apenas que ela caiu, era que todos viram, todos que um dia me disseram que eu era sortudo por tê-la agora sabiam que ela destruiu a própria vida. E eu era o cara que saiu limpo. Lembro de uma noite sentado na varanda com os amigos, latas de cerveja batendo na mesa, luzes da cidade ao fundo. Um deles olhou para mim e disse: "Louco como ela te chamou de entediante, mas agora você é o que tem bom emprego, bom lugar e boas pessoas ao redor. Ela está lá fora implorando por ajuda. Quem é entediante agora?" Eu apenas sorri, acho que ser seguro e previsível paga as contas. Esse era o ponto que Rita nunca entendeu. Estabilidade não é tédio, é poder, é construir algo que não desmorona no segundo em que a vida fica bagunçada. Ela queria fogos de artifício, mas fogos queimam rápido. Eu construí algo sólido e quando ela tentou rastejar de volta já era tarde. Eu não era o plano reserva dela, eu era a lição. A vida entrou em um novo ritmo depois disso, trabalho estável, meu círculo firme, fins de semana com os amigos de volta e Rita não passava de um boato ocasional que eu ouvia por alguém.
Honestamente achei que era isso, o caos dela sumiria no fundo enquanto eu seguia em frente. Mas a vida sempre dá um último encore, para mim veio no casamento do Tom. Tom estava no nosso grupo de amigos desde a faculdade, cara bom, sólido. Cerca de um ano depois de tudo explodir com a Rita, ele e a noiva reservaram um espaço ao ar livre, curiosamente o mesmo que Rita e eu havíamos reservado originalmente. Quando o convite chegou pelo correio eu ri, claro, ciclo completo, confirmei presença sem hesitar. No dia apareci de terno alinhado, alguns amigos comigo, me sentindo milionário. Pegamos drinks, encontramos nossos lugares, fizemos piadas sobre quem provavelmente choraria nos votos, tudo tranquilo. Então a vi do outro lado do gramado, parada desajeitada perto do bar, era Rita, mais magra, com ar de estresse, olhos inquietos como se não pertencesse ao lugar. Acontece que conseguiu um convite de última hora por alguma ligação com a noiva do Tom. Meu estômago não revirou nem nada, se alguma coisa me divertiu, claro que ela daria um jeito de aparecer na minha volta por cima. Ignorei durante a cerimônia, foquei no Tom, nos votos, nos aplausos, mas na recepção senti o olhar dela em mim e, como esperado, no meio do jantar veio direto na minha direção. Kenny, disse ela com a voz baixa, quase trêmula, podemos conversar. Suspirei, coloquei meu copo de lado e saí um pouco, pelo menos deixaria que se envergonhasse mais uma vez. Ela começou imediatamente, ver tudo isso me mata, isso poderia ter sido nós, tínhamos tudo e eu joguei fora. River se foi, sumiu aos 9 meses, divórcio finalizado alguns meses depois e ele me deixou sem nada, estou sem emprego, sem casa, quase sem amigos, todos me evitam porque sabem o que fiz com você, e agora percebo que você era meu tudo, por favor Kenny, vamos recomeçar, eu vou mudar. Olhei para ela calmo como sempre, a mesma velha Rita, tudo girando em torno das perdas dela, das lutas dela, da dor dela, nenhuma vez reconhecendo o que fez comigo, sem desculpa real, apenas desespero disfarçado de arrependimento. Rita, falei mantendo a voz firme, esse capítulo está fechado, você me deixou para correr atrás de fogos de artifício e se queimou, isso é problema seu, não vou reabrir o livro. O rosto dela se contorceu, como você pode ser tão indiferente depois de 5 anos, depois de tudo que tivemos? Fácil, respondi sorrindo. Você me ensinou a priorizar a mim mesmo, esse foi o único presente que você me deu, então obrigado pela lição, estou ótimo agora. A boca dela se abriu como se não acreditasse que eu tivesse encerrado assim frio. Ao nosso redor eu podia ouvir sussurros, as pessoas já sabiam a história, já sabiam como ela tinha arruinado a própria vida. Ela parecia pequena parada ali enquanto a sala inteira murmurava julgamento silencioso. Você vai se arrepender disso, disse ela finalmente com a voz trêmula, ninguém mais vai te amar como eu amei. Eu ri, esse é o ponto Rita. Então me virei, voltei para a mesa e brindei com os amigos como se nada tivesse acontecido. Ela não me seguiu, não causou cena, apenas ficou parada por um minuto e depois saiu mais cedo, quando a sobremesa chegou ela já tinha ido. Essa foi a última vez que a vi, sem mais mensagens, sem mais e-mails, sem mais ligações desesperadas da família dela, apenas silêncio e honestamente foi perfeito, porque no fim das contas a verdadeira vitória não foi zombar dela ou assistir sua queda. A verdadeira vitória foi recuperar minha paz, recuperar minha vida e ela não passava de uma história de advertência que as pessoas cochichavam em bares. Então sim, Rita achava que estava adiando nosso casamento para se encontrar, o que ela realmente adiou foi a própria queda, e quando percebeu isso eu já estava longe prosperando sem ela. Eu não era a opção segura dela, eu não era o plano reserva, eu era a lição e a parte engraçada, ela também me ensinou a minha.